O tema é energia nuclear, tá bem? Está. Temos quanto tempo? Preciso estudar o tema. Não entendo nada de Becquerel, Millikan, fissão nuclear. Temos o tempo de sempre, nenhum. O programa tem que ir ao ar. Dê um jeito. Ele só sabe mesmo apertar a gente. Isso num tema como o da energia nuclear, onde tudo se concentra. Técnica complicada, questões de segurança, medo da população, política de alto nível, a discussão sobre o meio ambiente. Como é que eu vou concentrar tudo isso em 30 minutos? Lisa, você já terminou sua pesquisa sobre as energias alternativas? Terminei. Bom, então comece com o tema energia nuclear. Olá, como vão? Olá, Lisa. Alf, eu preciso de um número de produção. Número. Anote aí, 12.227. Qual será o título, hein? Não tenho a menor ideia. Ainda não escolhemos. O assunto é energia nuclear. Tchau. Tchau. Você tá metida numa boa. A energia nuclear faz parte das forças básicas da natureza. Ela é a mais poderosa das forças conhecidas. Para produzir a fissão nuclear, um nêutron tem que atingir um núcleo atômico com uma velocidade determinada. Assim, o núcleo atômico rompe-se em duas partes chamadas de produtos de fissão. São as duas figuras grandes. Ao mesmo tempo, dois nêutrons velozes são liberados, as figuras pequenas. Já que os nêutrons liberados são excessivamente velozes, eles atravessam o núcleo atômico sem provocar a fissão desejada. Por isso, eles têm que ser refriados com a ajuda de um moderador, por exemplo, a água. Com a velocidade reduzida pelas moléculas da água, os nêutrons provocam outras fissões. Deste modo, é processada a fissão nuclear no centro de um reator. Sim, estou recolhendo o material. Já tenho bastante informações, sim. De onde é que a República Federal da Alemanha importa o seu urânio combustível? Um momento. Da Austrália, dos Estados Unidos e do Canadá. Muito obrigada, então, até logo. Esta pedra natural contém urânio, um elemento abundante na Terra. O contador Geiger demonstra que nela se processa uma desintegração espontânea de núcleos atômicos. A pedra é levemente radioativa. Fazendo-se a fissão do urânio-235 que se encontra neste minério, pode-se produzir energia elétrica. 1 tonelada de urânio natural contém a mesma quantidade de energia que 10.000 toneladas de petróleo. Para o funcionamento rentável de um reator, necessita-se de até 3% de material fissionável. O urânio natural só contém, no entanto, 0,7% de urânio-235. Por isso, ele precisa ser enriquecido através de um complicado processo químico. Numa prensa, o urânio recebe em seguida a forma de tabletes denominados pellets, e são cozidos a 1.700 graus centígrados de maneira semelhante à porcelana. O alto conteúdo energético destes tabletes faz com que sejam os mais poderosos do mundo. 2 destes pellets podem cobrir a demanda anual de eletricidade de uma casa habitada por 4 pessoas. Os tabletes são introduzidos em tubos de 4 metros de comprimento, que são então soldados em suas extremidades. Obtém-se assim uma barra combustível. Várias barras combustíveis formam o chamado elemento combustível. Um reator com capacidade de 1.300 megawatts necessita de quase 200 destes elementos combustíveis. Aqui neste tablete combustível é onde ocorre a fissão nuclear. O processo libera muita energia e o tablete começa a emanar uma forte radioatividade. Aqui, neste modelo em escala 1 por 1, pode-se ver como os tabletes estão dispostos na barra combustível. O reator é, assim, a parte central da usina. Helmut, faça, por favor, um close do núcleo do reator.
Com este diagrama, podemos explicar o funcionamento de um reator a água pressurizada, o tipo mais empregado na República Federal da Alemanha. Na parte nuclear das instalações, o reator está localizado embaixo à esquerda e na parte superior, o gerador de vapor. Os elementos combustíveis encontram-se na câmara de pressão do reator. As barras de comando são introduzidas em cima nos elementos combustíveis. Desta forma, pode-se regular o rendimento do reator. As barras combustíveis aquecem-se agora a uns 300 graus centígrados. Através de um primeiro sistema de circulação, a água de refrigeração leva este calor a um segundo sistema circulatório que funciona separadamente. Nele é produzido vapor. Através de uma turbina, o vapor aciona o gerador que produz a eletricidade. Uma usina termoelétrica convencional funciona da mesma maneira. Em vez do reator, o calor é produzido ali por uma caldeira esquentada com carvão, óleo ou gás. Numa usina deste tipo pode ocorrer uma catástrofe como a de Chernobyl? Não, em princípio não. O reator do tipo Chernobyl só foi construído na União Soviética e funciona com um princípio técnico inteiramente distinto. Aperte o número 22. Simplificando, isto pode ser comparado com uma caldeira de fogo. O moderador do reator de Chernobyl é um bloco de grafite no qual estão depositados os elementos combustíveis. Um circuito interno de água encarrega-se da refrigeração. No reator de água pressurizada, a água tem uma dupla função. É ao mesmo tempo moderador, isto é, freio dos nêutrons, e líquido refrigerador. Em caso normal, nos dois tipos de reatores, os nêutrons transportam à caldeira a energia necessária à combustão. Quando o reator do tipo Chernobyl perde seu elemento refrigerante em virtude de uma falha, a reação em cadeia prossegue sem qualquer barreira, já que seu moderador, o grafite, continua disponível. A consequência, o reator continua a aquecer-se rapidamente até que seu núcleo funde. No reator de água pressurizada, ao contrário disto, quando a água de refrigeração é perdida, surge uma espécie de fosso intransponível para os nêutrons, pois falta um moderador, a água. Cessa a injeção de combustível na caldeira, a reação em cadeia paralisa-se por si mesma. Já que o reator de Chernobyl não dispunha de uma esfera de contenção, elementos radioativos foram liberados sem impedimento e controle. Suponhamos que um acidente ocorra num reator de água pressurizada. Logo após o desligamento do reator, o sistema de abastecimento encarrega-se da refrigeração e impede a danificação do núcleo. Diversas barreiras de segurança e uma esfera de contenção impermeável aos gases não permitem o escapamento de matérias radioativas. Este é o motivo pelo qual um acidente como o de Chernobyl pode ser descartado em nossos reatores. O acidente de Chernobyl demonstrou que não é suficiente que a nossa própria técnica de segurança tenha um nível elevado. A Alemanha Federal esforça-se por uma cooperação internacional ainda maior no setor de segurança de reatores e de proteção contra a irradiação, pois as consequências de acidentes nucleares ultrapassam as fronteiras e dentro em breve existirão cerca de 500 usinas nucleares em funcionamento no mundo. Não posso imaginar como é possível manter sob controle esta enorme quantidade de energia acumulada. Vou levá-la ao Sr. Friedrich para visitar as instalações, especialmente o edifício do reator. Há quanto tempo você trabalha aqui? Há 2 anos e meio. E pretende ficar quando o reator já estiver em funcionamento? Pretendo, pois mesmo quando o reator estiver funcionando, os visitantes serão guiados através das instalações. Ah, sim. Este é o Sr. Friedrich, da direção de obras. Boa tarde. Ele lhe mostrará agora o resto da usina elétrica. Para isso, você necessita um capacete. Está bem, muito obrigada e até logo. Foi um prazer. Até logo. Vamos aqui à esquerda. Desce. Desce. Desce mais. Chega. Estamos sobre a câmara de pressão do reator. Aqui ainda se vai mais 6 metros para baixo. Posteriormente,
Quando estiver em funcionamento, os elementos combustíveis ficarão aqui dentro. Essas são as barras de comando. Aqui dentro também ficará cheio de água? Quando estiver em funcionamento, tudo estará blindado com concreto. Mas durante a troca de elementos combustíveis, haverá água também nesse setor. A câmara de pressão do reator está dentro da esfera de contenção, que é de aço. Aço de 36 milímetros de espessura. Da sala de comando são testados os últimos equipamentos. O pessoal de serviço prepara-se para o início de funcionamento do reator. O nível de formação profissional do pessoal é elevadíssimo. Como no caso dos pilotos de aviação comercial, os conhecimentos e as capacidades dos técnicos são testados todos os anos num treinamento em simulador. Agora só se pode entrar na esfera de contenção, feita de aço, através de uma comporta com tranca múltipla de segurança. Os primeiros dos quase 200 elementos combustíveis são instalados no reator. Há uma atmosfera de enorme concentração. Não se vê com bons olhos que uma equipe de cinegrafistas ainda se meta aqui neste momento. Uma vez carregado o reator, começa o teste de funcionamento. Isto dura vários meses, antes que o reator seja incorporado à rede elétrica. Sim, o material é bom, mas eu ainda vou mudar alguma coisa no roteiro. Na minha opinião, ainda temos que filmar mais coisas sobre o tema segurança. Para quê? Nós já temos material suficiente. Pois é, mas você sabe, por exemplo, como é que se pode evitar um acidente no reator? Ok, obrigada. Pode começar? Não nos encontramos numa usina nuclear, mas sim num centro experimental que reproduz um reator a água pressurizada no seu tamanho original. Em vez de um núcleo de reator com elementos combustíveis, foi instalado um simulador nuclear. Aqui se simula a avaria técnica mais grave, capaz de ser prevista pelo homem, a ruptura do sistema principal de refrigeração do reator. Uma usina a carvão da vizinhança fornece energia para aquecimento da água. Enormes tubulações são necessárias para a simulação. Tudo em escala 1 por 1. Este programa de pesquisa Segurança em Reator é executado conjuntamente nestas instalações pela República Federal da Alemanha, Estados Unidos e o Japão. São as maiores instalações de teste do mundo. No caso de perda do líquido refrigerador, o reator desliga-se imediatamente. Porém, os produtos de fissão contidos nas barras combustíveis ainda desenvolvem altas temperaturas através da desintegração radioativa. Isto levaria o núcleo a fundir-se caso o sistema de refrigeração de emergência não se ponha automaticamente a funcionar. Sem intervenção externa, os reservatórios pressurizados injetam água no núcleo do reator até que a temperatura caia. Nestes testes, simula-se o encontro da água refrigerante com o vapor quente numa suposta fundição do núcleo. O computador demonstra as diferentes temperaturas desta mistura de água e vapor através de uma escala de cores e num tempo real
permitindo assim conclusões sobre o comportamento da corrente. Todos os sistemas de tubos, bombas e grupos motrizes são múltiplos e funcionam separadamente. Numa usina nuclear alemã, mesmo um acidente grave não pode levar a uma situação crítica fora da esfera de contenção. Mas também foram testadas todas as influências externas imagináveis. Por exemplo, os terremotos não podem afetar uma usina nuclear. A cobertura de concreto tem que resistir à pressão de explosões e que estar protegida até mesmo contra os efeitos de uma queda de avião. No teste, unidades propulsoras de foguetes são postas em funcionamento diretamente sobre a cobertura de concreto. Neste ponto, é preciso dizer ainda que, mesmo considerando-se a energia nuclear como segura, ainda existe um certo risco que não deve ser desprezado. Tá bem, tá bem. Vá em frente. Esta é a transição para o tema do reprocessamento. Quando esgotados, os elementos combustíveis têm então que ser substituídos. Uma usina necessita de cerca de 30 toneladas de material combustível por ano. No entanto, os elementos combustíveis queimados ainda não são lixo atômico. A parte de urânio fissionável foi reduzida de 3 para 1% aproximadamente. Mas isto ainda é mais do que existia originalmente no urânio natural. Assim, dos elementos combustíveis usados, pode ser preparado novo combustível. As barras combustíveis são serradas e mais tarde dissolvidas em ácido nítrico. São separados os distintos componentes, urânio, plutônio e os produtos de fissão. A usina de reprocessamento é, na verdade, uma fábrica química na qual são realizados processos químicos relativamente simples sob as condições problemáticas da radioatividade. Isto ocorre por trás de grossas paredes protetoras e através de controle remoto. O urânio recuperado e também o plutônio são reempregados na produção energética pelas usinas nucleares. Somente cerca de 4% do combustível usado, isto é, os produtos de fissão, é que são lixo radioativo. Esses são os depósitos finais do lixo radioativo. São. E amanhã recebo ainda mais material da copiadora sobre estas jazidas de sal. As jazidas de sal estão sendo estudadas na República Federal da Alemanha como depósito final para o lixo atômico. A que profundidade vamos descer? Vamos descer para a galeria de 800 metros. Aqui está frio, hein? Sim, aqui em cima está frio, mas lá embaixo vai ficar quente. Lá embaixo temos temperaturas de 30 a 34 graus. Aqui será perfurado um buraco de cerca de 70 metros de profundidade até o setor do campo experimental localizado aqui embaixo. A deposição final de detritos radioativos é tecnicamente muito complicada em virtude do intenso desenvolvimento de radiação e calor. Os materiais altamente radioativos são fundidos com vidro e enterrados em poços profundos. As jazidas de sal das planícies do norte da Alemanha têm mais de 100 milhões de anos e são assim mais velhas que as montanhas centrais alemãs e os Alpes. Vários períodos glaciais, com suas enormes geleiras, ocorreram sobre estas jazidas de sal. Apesar disto, elas permaneceram estáveis. A deposição final dos detritos, que não geram calor, não é problemática, porque a intensidade de radiação fora do invólucro já é claramente menor.
Os detritos são empilhados ou enterrados nos poços de sal. Ainda não estão encerrados os trabalhos de pesquisa que têm por objetivo separar o lixo atômico do ambiente de vida do homem de maneira definitiva e segura. Atenção, agora, por favor. Na República Federal da Alemanha, discute-se intensamente sobre a energia nuclear. Como um país de alto desenvolvimento técnico, ela necessita de grande quantidade de energia. A energia nuclear cobre mais de 1/3 desta demanda. Rodeada por países que também exploram a energia nuclear, a população alemã sente toda a discussão sobre vantagens e perigos da energia nuclear de modo mais direto, por exemplo, que os habitantes de um país de povoação menos densa. Embora o padrão de segurança dos reatores da República Federal da Alemanha esteja entre os mais elevados do mundo, prosseguem as discussões promovidas pelos movimentos antinucleares, os partidos políticos e a imprensa crítica. Segundo a opinião da maioria dos especialistas, a Alemanha Federal não pode renunciar à energia nuclear, pois tem que assegurar sua posição avançada nos setores econômico e tecnológico, entre outras coisas, a fim de continuar criando padrões para o nível internacional de segurança. Apesar disto, torna-se cada vez maior a reivindicação de energias alternativas. Volte atrás, por favor. Aqui no tema Energias Alternativas, você precisa incluir uma pausa maior, hein? Apesar disto, torna-se cada vez maior a reivindicação de energias alternativas. No século passado, o aproveitamento do potencial hidráulico esteve nos primórdios de nosso suprimento de eletricidade. Hoje, a força hidráulica cobre apenas cerca de 5% da demanda de energia elétrica. Está esgotado o potencial hidráulico aproveitável da República Federal da Alemanha. À primeira vista, o sol poderia ser usado como uma fonte energética barata e inteiramente sem problemas. Mas a sua oferta de energia está sujeita a enormes variações, pelo menos na nossa região. Tampouco a concentração energética é muito forte, cerca de 100 watts por metro quadrado. Além disto, o sol não brilha sempre que se necessita de eletricidade. Visto estatisticamente, isto só ocorre em 1 de cada 3 dias. Apesar disto, existem muitos projetos de pesquisa na Alemanha Federal que visam captar e aproveitar melhor a energia solar. Nas usinas eólicas, surgem dificuldades semelhantes às do aproveitamento da energia solar. A instabilidade de força do vento leva a variações no abastecimento de energia. Aqui na Califórnia, onde as condições de vento são especialmente favoráveis, cerca de 12.500 geradores eólicos fornecem um total de mais de 1.000 megawatts à rede pública de eletricidade, ou seja, a mesma quantidade que um reator nuclear. Porém, é enorme o espaço necessário e mesmo na Califórnia não é sempre que há vento suficiente. De qualquer maneira, existem muitas possibilidades de aproveitar racionalmente a água, o vento e o sol nas diversas zonas climáticas do planeta. Nosso planeta não dispõe de reservas energéticas ilimitadas. Apesar disto, a humanidade queima por ano quase 10 bilhões de toneladas de equivalentes de carvão. Mas carvão, óleo e gás são muito valiosos para serem simplesmente incinerados. A isso se acrescenta o problema dos resíduos poluentes. Hoje, as usinas modernas com o novo sistema de filtros lançam cada vez menos matéria poluente à atmosfera. Para a combustão, no entanto, uma usina de carvão consome diariamente tanto oxigênio quanto uma metrópole com 7 milhões de habitantes. Através da queima de combustíveis fósseis, a nossa atmosfera é fortemente poluída com dióxido de carbono. Este gás deixa a luz solar chegar quase sem obstáculo à Terra, mas impede a irradiação do calor para o espaço sideral. Surge o efeito de estufa. Não sendo paralisado a tempo, a consequência inexorável é um colapso climático com efeitos catastróficos para a humanidade. Sobre isto,
estão de acordo todos os cientistas do mundo. Из Южной Африки. И затем, может быть, измерить концентрацию примесей в плазме. Когда это будет? Сейчас? Да, я думаю, что это, может быть, будет nесколько позже. That's 20 fringes, you said? That's the density today. What are you going to do then? Are you changing the density or... O problema das formas de energia que utilizaremos no futuro só poderá ser solucionado de maneira global. No Instituto Max Planck de Física Plasmática trabalham russos, americanos, chineses, africanos, europeus e australianos no mesmo projeto, o reator de fusão. Stimmt denn der Zeitmaßstab? A fusão nuclear é o contrário da fissão nuclear. Nela, átomos de hidrogênio são fusionados para conversão em hélio. Há 20 anos, descobriu-se que o Sol produz assim a sua energia. Mais quente que o Sol. Querem desenvolver assim um reator de fusão que deverá trabalhar economicamente no próximo século? Sim, nós procuramos reproduzir na Terra os processos que acontecem no interior do Sol. Isto é, fundir hidrogênio para transformá-lo em hélio. Para isso, necessitamos de cerca de 100 milhões de graus e de um plasma muito espesso. E temos que prendê-lo por tempo suficiente numa jaula magnética. Aqui alcançamos atualmente cerca de 60 milhões de graus. Se lograrmos prender o tal plasma, então teremos uma fonte de energia à disposição que nos causará no futuro muito menos problemas em relação à segurança e ao meio ambiente. Mas eu não chegarei a ver um reator de fusão, não é? Provavelmente não, pois até a construção do primeiro reator de fusão deverão transcorrer pelo menos 30 anos, segundo o cálculo dos cientistas que participam do projeto. Пучок нейтральных частиц плазмы. Добрый день. Добрый день. Как дела сегодня? O reator de fusão é uma variante para o abastecimento energético do futuro. Juntamente com outros programas de tecnologia, ele oferecerá a nossos filhos e netos a possibilidade de realizarem suas próprias concepções no abastecimento de energia. Mas até que chegue este momento, um país pobre em matérias-primas como a Alemanha Federal terá que desenvolver novas tecnologias a fim de aproveitar a energia de maneira ainda mais racional e econômica, pois a parcimônia no consumo é a maior fonte de energia. Bem, eu, pessoalmente, ainda teria apresentado algumas tecnologias alternativas, mas, de acordo, está aceito. Muito bem, Lisa. Was ist jetzt mit dem? So, dann